excelente e gloriosa paz do Senhor. A paz do Senhor. Como vocês podem ver, estamos aqui novamente, né? No nosso Santarém Podcast, exatamente. E que vocês vão lá, compartilhem, comentem, né? Deem um like, mostrem para sua família, para o seu pai, sua mãe, sua tia. E eu recomendo fortíssimo que vocês façam isso, que vocês assistam, que vocês tirem suas dúvidas, comentem lá também o que vocês acharam, que pode melhorar, tá certo? E nós estamos aqui no Corte rápido. Mas, só para relembrar aqui, né? Meu nome é Alisson, eu quero saudar todos com a paz do Senhor que estão nos ouvindo. Nosso irmão Leandrão, o que, né, está aqui comentarista, né? Comentarista. E também como participante especial, a nossa querida irmã Nízia, que também é regente, que também é irmã de ciclo de oração, que também é outras coisas, graças a Deus. É uma irmã abençoada, né? E ela está aqui também para a gente discutir, debater sobre o tema de hoje. E o tema de hoje é sobre o livro de Gênesis. Na verdade, está, né, no princípio, né? Como o nome já diz, Gênesis significa princípio, ou começo, como vocês preferirem, né? E o tema de hoje, né, se encontra no capítulo 1 e 2 de Gênesis, mas o versículo-chave se encontra no capítulo 1, versículo 1, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E o texto principal, nosso querido irmão Leandrão vai ler, que se encontra no capítulo 2, do versículo 1 ao 6. Se puder fazer essa gentileza. Ok. Do 2, do 1 ao 6, né? E assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Exércitos. Havendo Deus acabado o sétimo dia, a obra que fizera, descansou nesse dia e toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra da criação que fizera. Estas são as origens do céu e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E havia ainda nenhuma planta no campo da terra, nenhuma erva do campo que tinha brotado, pois o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Um vapor, porém, subiu da terra e regava toda a superfície do solo. Amém. Bom, para fazer um panorama geral desse tópico, né, de Gênesis 1, gostaria que o Leandrão falasse um pouco dos dias, né, da criação. Bom, gente, no segundo dia, que é dos versículos do 6 ao 8, nós temos ali o firmamento das águas. Do 9 ao 13 é o terceiro dia, certo? A terra seca, florestas e mares. Do versículo 14 ao 19, certo? É o quarto dia. Aí é onde entra o bendito do sol e da lua. Vocês estão vendo? É o quarto dia que vem aparecer sol, lua e estrelas, né? Do versículo 20 ao 23 é o quinto dia. Aí começa o processo dos seres viventes, água e aves. Já já a gente vai entrar, que eu vou comentar um pouquinho sobre esse quinto dia e sexto dia, que é do 24 ao 25, que é os seres viventes terrestres, tá? Daqui a pouco a gente entra no sexto dia, parte B. Temos a parte A, que é os seres viventes, que é até o 25, e a parte B do 26 ao 31, que é os homens, tá bom? Bom, os seres viventes é o seguinte: os seres viventes que a gente fala aqui, muita gente vai perguntar, os dinossauros, né, irmão? Eu falo, não, calma aí, vamos lá, vamos com calma. A vida, segundo a ciência, ela se originou dos mares, certo? Então ela procede de lá, tanto que na sequência do texto, os seres dos mares que vem primeiro, depois as aves do céu. Então as aves do céu ela também provém desses animais dos mares, isso segundo a ciência, tá bom? A Bíblia ela não entra nesses detalhes, porque ela só fala mar, dá o seu, céu, dá o seu. Leandrão, e a vida primitiva na água, na ciência, ela é conhecida como uma vida monocelular. Seres vivos que só possuíam uma célula, ou seja, eles viviam o mínimo que tinham, entendeu? Em lugares onde assim, a temperatura é relativamente suscetível à vida, entendeu? Lá no fundo do oceano mesmo, entendeu? Onde
onde haviam assim, buracos, entre aspas, né? Onde saía um calor que vinha do núcleo da Terra, para aquecer essas vidas. Aí do mar provém essas vidas. Sim, os répteis também entram nessa parte aqui, de aves e animais marinhos, né? Animais aquáticos, né? Que apesar de ele ser também um ser terrestre, entre aspas, né? Ele é terra e mar, né? Ele é o que nós chamaríamos de o precursor do que viria, que seriam os dinossauros, né? Mais na frente. As aves? Não, estou falando os répteis. Os répteis. Né? Então, esse processo de evolução aí, que as pessoas defendem, como eu disse antes, é tudo aceleradamente, né? Ele não é uma coisa feita assim de ficar de longa durabilidade, né? Mas é feito de forma acelerada. E o mesmo vale para os animais terrestres, tá? Eles vieram, passaram por todo o processo. Aí tem uma coisa que o pessoal também comenta muito, com o fim deles, né? Existem duas possibilidades de fim, né? Inclusive uma delas tem um pouco bíblico, né? Muita gente acredita que o meteoro que atingiu a Terra, extinguiu a vida na Terra, os dinossauros e tudo mais, tenha sido a queda do Lúcifer e seus anjos. Tem alguns teólogos, calma, segura, sem desculpa, eu tenho que falar. Tem gente que deduz que possa ser isso. É uma linha de pensamento, tá? Muitos, eu já ouvi falar sobre isso mesmo. Mas assim, essa ideia, parando para pensar, até que faz sentido um pouco. Baseado como relâmpago, né? Foi expulso, né? E levantou sim, porque a gente não sabe quando foi a queda do Lúcifer. Pode ser que tenha acontecido no momento que a Terra tenha sido formada. Mas aí no texto lá de Ezequiel, que eu não vou entrar nele, mostra que ele caiu num abismo. Né? Ele foi lançado em um abismo, no caso provavelmente em terraformação, aquela lá dos primeiros versículos. Então não tinha vida lá ainda, né? Aonde ele foi lançado não tinha terra formada, a terra estava num processo de formação. Falando sério, eu assim, não acredito. Mas são as duas linhas de pensamento, certo? São as duas linhas de pensamento. O da terraformação é a que parece ser mais lógica, porque lá em Ezequiel ele diz que caiu no abismo. E no texto do primeiro Gênesis, da terra sem forma e vazia, dá uma ideia, havia um abismo, quem também escreve aqui no Gênesis, né? Dividia. Então esse abismo era o local onde Lúcifer provavelmente caiu com seus anjos, certo? Desse primeiro dia. Então ele não caiu posterior aos animais, mas sim antes, tá? Mas independente disso, a ordem em que caiu não importa, né? Importante que esses animais sofreram um processo de extinção. Outros acreditam que não é bem uma extinção, e sim um processo de evolução natural. Porque o que acontece? A Terra ela passa por várias fases, né? Passou por muitas fases. Isso aí é um fato. Para você ver, né? A Terra antigamente era conhecida como, assim, a superfície da Terra era conhecida como Pangeia, né? Onde todos os continentes estavam juntos. E depois eles foram subdivididos por causa do movimento das placas tectônicas. Aí toda essa vida que Deus criou, ela passa por um processo de evolução. Só que a evolução deles não é igual à nossa. A evolução dos homens, que é a que a gente vai entrar daqui a pouco, é uma evolução mais intelectual. A gente evolui na forma de pensar, no planejar, a gente evolui mais para esse lado. Tem uma certa evolução física no homem também, é óbvio, até porque a gente tem várias raças, digamos assim, né? Não é o termo mais adequado, mas é isso. Né? Adaptação. As variações dentro da raça, melhor dizendo, as variações. É porque raça, na verdade, só existe uma, é raça humana. O que tem dentro da raça que nós chamamos de variações. Então, essa variação da raça que existe, negros, indígenas, chineses, mas todos são humanos. Mas eu acho interessante essa questão da cor, porque a pessoa ser negra, tirando tudo assim, para que seja racista, a pessoa ser negra é uma questão de adaptação. Povos que viviam na África, que é basicamente onde a luz do sol tem uma maior intensidade sobre a Terra, é onde a sua pele sofre muito. Então, para que esses povos africanos precisassem se adaptar à intensidade luminosa, eles precisavam se adaptar àquela cor, entendeu? E isso foi acontecendo. Se eles forem brancos realmente no início, aconteceu naturalmente. Se eles não forem, Deus criou assim para protegê-los da luz do sol. Exatamente. Então, para mim, isso aí cientificamente falando, eles têm mais potência de, como você está dizendo, de receber o sol do que nós. A melanina deles é muito forte.
eles não têm tendência de ter câncer, justamente por causa disso que ela está dizendo. Eles têm como é que chama? Uma propensão a se proteger mais do sol. Por ser mais perto. Aí o que acontece? Esses animais eles evoluem conforme o habitat, a situação, né? Vamos dar um exemplo aqui bem brasileiro, o boto cor-de-rosa. Ele é um golfinho, minha gente, mas ele se adaptou à água doce e houve uma transformação. Então ele é um animal que passou por transformação. Ele é cientificamente um golfinho. Ele não tem como ignorar. Ele é um golfinho. Eu me lembrei do folclore agora. Tá? Mantenham suas esposas longe. Misericórdia. O homem que se transforma. Bom, então esses animais eles evoluem fisicamente e nós intelectualmente. Chegamos finalmente no homem, sexto dia. E Né? agora entramos no segundo tópico, né? Que é a partir do 26 ao 31, certo? Do primeiro capítulo ainda, certo? E segue no capítulo 2 o restante do desenrolar do homem. Aí vem a parte do homem. Também tem uma curiosidade em relação ao homem, que é que está falando da cor, né? De pele, que muita gente não tem ideia de como é a aparência do Adão. Aí tem gente que vai discutindo umbigo, que umbigo. Nada a ver. Né? Aí nada a ver. Né? A aparência do Adão, digamos assim, na época que ele era puro, é uma dedução, tá? Ele poderia parecer como os anjos, porque quando Deus diz, façamos nós, o homem, a nossa imagem e semelhança, pelo menos é a minha fé nisso, né? Ele deveria parecer muito com os anjos, fisicamente, devia ser reluzente, brilhar como a luz do sol, então eu acredito que eles tinham uma aparência mais angelical. É a minha percepção. Não é o anjozinho da igreja católica, não, aquele louro, os cabelos cacheados, olhos azuis, não é esse louro que eu falo resplandecente, como se fosse uma luz mesmo, né? Eu acho que eles, no momento de pureza, né, digamos assim, que Deus os fez, eu acredito que eles tinham uma aparência mais voltada para esse lado aí. Aí tem uns que acreditam que eles eram brancos, normal, né? Tem gente que acha que eles eram meio rosinha, de um tom mais alaranjado, igual o Trump. Tem um teólogo que defende que eles tinham a pele do Trump. Porque, vou explicar, porque o pigmento de cor do meio do branco para o marrom é laranja, na pigmentação, é amarelo e laranja. Por isso que os japoneses, os asiáticos têm um tom mais amarelado. Eles acham que é naquela cor ali, do meio, para poder fazer o difuso, que é uma questão biológica que eles falam, eu não sei explicar a parte de biologia, né? Mas na separação de cor, ela vai para esses dois lados, né? Eu já acho que eles eram pardos. Não, mas é o amarelo que a gente chama, o pardo, o amarelo o caso. Essa parte é complicada, né? Porque Mas é uma dedução, é uma dedução, não é contextualizada biblicamente, tá certo? Lá apenas diz que Deus fez o homem do pó da terra e apenas isso. Mas que tipo de anjo, né? Depende do anjo que você está falando. Porque se for o de Ezequiel, você seria um homem com várias asas. Não, o anjo no aspecto de pele, por favor, não é de asas não. É a resplandecente luz, digamos assim. Não tem como Moisés desce do monte e ele está brilhando como a luz do sol? Nesse aspecto porque o homem tinha contato direto com Deus, né? Isso, agora o irmão entendeu o esquema. Entendeu? Então o que Moisés presenciou foi algo que Adão também tinha. Entendeu? Porque Deus vinha todos os dias falar com Adão e com Eva. Então eles resplandeciam luz, eles conversavam diretamente com Deus. Então provavelmente a cor de pele deles nem aparecesse. Eles ficavam resplandecendo Deus o tempo todo. Uma pergunta, é só Adão que tem um acuchelamento ou todos os homens nasceram sem a parte da acuchelamento? Mas é sensacional do mesmo. Porque Deus tirou a mulher da acuchelamento. Não, é o mesmo problema. Ele não tinha umbigo. Mas se Deus chegou lá, quando criou ele, fez assim, ó, na barriga dele, fez um umbigo. Só de pra ele não ficar diferente dos outros. Ele não quis, tá? Queria criar. Outra coisa, os seres humanos, eles podiam se multiplicar dentro do jardim do Éden, né? Ah, sim. Porque na matemática, a multiplicação diz o quê? Que é um número diferente de zero. Porque todo número multiplicado por zero é zero. Então, Deus, assim, Ele deu a ordenança ao homem e à mulher, né? Você vê aí em Gênesis capítulo 1, versículo 28, né? Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, né? E dominai e tudo mais.
Mas, ou seja, as ordenanças de Deus eram o quê? Que o homem e a mulher dominassem sobre os seres vivos, cuidassem da terra e multiplicassem. Essa era a ordenança que Deus deu. Sim, desculpa, eu esqueci um detalhe. Qual era o versículo de Jó que eu ia botar lá, inclusive? Quase esqueci. 40, Gente, é só para curiosidade de vocês, né? 40. É Jó 40:15. Bemute. O do Bemute. E O 41 do Leviatã. Pronto, quem tiver curiosidade, lá tem a descrição dos dinossauros ali, mais claramente, né? A parte física, né? Dos animais. No Gênesis também fala que Deus fez animais grandes e pequenos, tá, né? Só para quem tiver alguma curiosidade, é só dar uma olhadinha. Certo? E na parte do homem, aí pode adentrar já. Sim, né? As perguntas. Como eu tenho falado, né? O homem, ele teve assim, o papel principal dele, inicial, tanto do homem como da mulher, era cuidar da terra, era dominar a terra, assim como Deus fazia, né? Porque você vê, como Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ele criou com essas características. Como você bem disse, não necessariamente precisa ser física, essas características, porque como a palavra de Deus fala, Deus é espírito. Então Deus criou as características do homem, sua imagem e semelhança, de uma maneira assim, espiritual, de uma maneira de alma, de uma maneira de mente, de uma maneira de pensar, do jeito de agir, né? E Deus ordenou que o homem, ele frutificasse, multiplicasse, que ele cuidasse da terra e que ele sujeitasse a terra, né? Assim como Deus faz, porque você vê que Deus, ele cuida, né? Ele faz multiplicar, prosperar, e ele faz as coisas se sujeitarem sobre ele, né? E ele ordenou isso ao homem. Mas é interessante porque vocês verem que o papel do homem e da mulher foram mudando conforme o tempo, né? O que a senhora acha disso, por exemplo, disso? Por que o papel do homem mudou? Foi só por causa da queda? Ou teve mais coisa? Creio que sim, né? Porque a Bíblia diz que Deus, tudo que ele fez foi bom. Foi bom. Porém, foi introduzido o quê? O mal, né? Tudo que Deus fez, por exemplo, se o mal não tivesse existido, né? Na usúria do próprio Satanás, com certeza era perfeita. Não iria existir uma transformação, mudança de forma nenhuma. Até porque qual era a tendência de Deus? Formar o homem e a mulher e permanecer, porque era tudo de bom que Deus tinha feito. Porém, existia uma que pensava como o próprio Satanás, ele que olhou para Deus e disse: eu quero ser como este homem, né? E o que é que ele fez? Foi expulso do céu, como todos nós sabemos, né? Para chegar na transformação, né, do homem. Ou seja, tudo vem pelo pensamento. O que é que ele fez com Eva? Ele chegou lá e disse o quê? Ele começou com Eva o quê? Tá tudo ok, beleza. Aí vem. Não, Deus não quer isso só. Deus não quer só isso de você. Sabe por que ele quer que você toque ali? Para você ter um conhecimento que ele tem. Para não ser igual a ele. Exatamente. Aí o que aconteceu? Começou ali a transformação. Não foi nem no ato dela pegar e comer, só em ela ouvir outra opinião, só em ela ouvir outra opinião de outra pessoa que não era Deus, já estava errado ali, né? Já estava totalmente errado, porque ela deu ouvido ao quê? Né? A serpente. E ela criou, lembra da curiosidade do início que eu falei? A gente tudo somos curiosos. E aconteceu o quê? E ela ir lá, provar. E ali não houve a transformação. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não houve a transformação só no pecado, só porque antes do pecado. Foi na conversa que ela teve com a cobra, né? Imaginaria, poxa, eu só converso com Deus e aparece essa serpente para conversar comigo. Está entendendo? E nós, como seres humanos, somos o quê? Curiosos. Mas a maldade vem pela curiosidade. Sim. Exemplo, você está pensando numa coisa, mas se você executar, é sempre que eu falo para os alunos aqui, você está só pensando, beleza, Satanás não sabe, porque ele não soma o seu pensamento. Mas se você executar, falar, ele vai ouvir. Então, que naquele momento que ela estava conversando com. Não estou conversando para ele, porque ela porque Deus tem que dificultar ele, sabe? Inteligente. E assim você sabe muito bem da história, que dialogou com ela, né? E sim, através daquilo ali houve sim transformação dos homens,
dos homens, porque eu digo que foi gerado por Adão e assim veio que a consequência, a Bíblia diz, do pensamento, do pecado. Né? Porque a Bíblia diz o quê? Sobre a consciência da carne, né? Que ela vai gerar, e assim, justamente, ela vai gerar a morte. Então foi a consequência de lá do início, veio se transformando a mente, modificando. Um exemplo, quem é que colocou, como é que chama? O pensamento de morte no filho de Adão? Quem foi? Caim matar Abel. Quem foi? Está entendendo como foi modificando o pensamento do homem, trazendo para o mal? Deus não criou o mal, Deus não cria mal. Apenas veio um intruso, como nós sabemos quem. É porque a Bíblia diz que o mal nasceu no coração de Lúcifer. Então, não é isso que eu estou dizendo? Aí, através dali, ele transmitiu o que ele tinha para quem? É essa pergunta que eu ia fazer para Você vocês. está entendendo? Transmitiu para o homem. O que estava executado, que estava como é que chama? Agora fugiu a palavra. O que estava ele querendo executar, ele executou em quem? Porque ele não conseguiu, ele conseguiu arrastar um bocado e um juzinho, né? Claro. Mas ele não executou nos adeptos dele. Ele carregou um bocado e juzinho, né? Vocês sabem. Veio uma legiãozinha com ele para expulso, né? Porque ele conseguiu manobrar e foi expulso. Então o mal nem sempre existiu. Não. Ele que foi criado aonde? No coração, como ele falou dele. No Porque coração ele desejou, e a Bíblia diz que Deus não dá sua glória no meio. Então, onde é que ele foi executar? Se ele não conseguiu, beleza, todos foram lá expulsos do céu. Depois que ele foi expulso lá do céu, ele foi executado por onde? Na pessoa mais sensível que Deus criou, que foi a mulher. Por isso que o povo diz assim, que a mulher é um vaso mais frágil, mas não sei o quê. Não é. É porque ela apenas é ouvindo. É que ela é sensível ao ouvir. Justamente, entendeu? Então, não é que Deus queria tudo perfeito. Deus não queria mal para ninguém. E por ele estava lá, ele no jardim, tanto que ele disse o quê? Não, o jardim é secreto. Agora a lábia dele devia ser boa, né? Porque Não. ele convenceu um terço dos anjos e a mulher. Pois é. Mas por quê? Porque ele queria usufruir do que Deus tinha. Aí Deus disse, não. Agora, Mas assim, o erro é o desejo ou você realizar, executar os desejos. mas é aquilo que eu estou dizendo a Porque você. eu acho que. Não, mas Manisa, porque pensa só, eu acho que não era só Lúcifer que tinha o desejo de ser, por exemplo, maior que Deus, ou outros desejos. Todo ser vivo que Deus criou tem desejos. Sim. Mas o erro, o pecado, a maldade está em você executar O que isso ele daí. fez? Ele desejou. Então a E Deus bondade. que ele conhece o íntimo e o profundo e o escondido, a quem ele olhou. Porque não só isso, ele fez, como ela disse, fez toda aquela rebelião, né? Antes. Exatamente. Então a bondade está em você pensar assim, eu tenho o desejo de ser igual a Deus, mas eu não vou fazer isso porque eu sei que não tem como ser maior que Deus. Sim. E Deus, ele é meu soberano, ele é meu tudo Sim, e tudo sim. mais. Como os 2/3 dos anjos, né? Sim. Pensaram, não vou fazer isso porque eu tenho tudo com Deus. Deus é o meu tudo aqui. Se eu sair daqui, para onde eu vou, né? Houve um respeito, né? Como se diz, a soberania de Deus. Eles sabiam que Deus era soberano. Como é que eles são seres o quê? Eles são seres pensantes. Por quê? Porque eles obedecem a Deus. Exemplo. Então diz assim, vai lá em Daniel, vai lá e entrega essa mensagem para ele. Eles são o quê? Eles são obedientes. Então por que Satanás não foi obediente? Porque eles já estavam intentando no que ele, como você está vendo, ele trouxe a terça lá, a parte, né? Porque ele convenceu. Ele convenceu, ele conseguiu. Todo ser vivo tem vontade própria, Exato. mas ser obediente e não ser obediente é o que vai diferenciar. Exatamente. E é o caso da mulher, quando ele chegou lá, porque ele fez. Ele lubriou, bem lubriado, como ele conseguiu conquistar a mulher, conseguiu conquistar os anjos na fala. É tanto que até hoje existe essa maldade, né? De exemplo, não é fúria, ou seja, a conquista da fala, como você vai falar? Vem de quem? De Deus, é? Ou seja, a maldade ela vai crescer de acordo com o que você vai executar, você vai falar. Entendeu? É nesse sentido. Então, falando sobre a modificação do homem, sim.
Houve sim modificação justamente por causa do pensamento. É aquilo, exemplo, estou guardando. Não quero expor, né? Eu não quero expor, quero ficar só guardado. Mas se um dia você disser assim, pá, pronto. Agora eu vou tentar para ele executar aquilo que ele quer. Foi o caso da mulher. Então, de lá para cá, você viu como eu falei do filho dele? Quem é que colocou a maldade no coração dele? O próprio Satanás. Se ele conseguiu pegar a mulher, então não conseguiu pegar o filho dela também, né? Ou seja, colocou a maldade, vou matar o meu próprio irmão, o meu próprio sangue. Ele não pensou isso, não. Ele só fez. Exatamente, só executou. Tá entendendo? Quando executa é pior. É pronto, mas é isso. Eu acho isso. Tem alguma curiosidade, Leandrão, a respeito da criação assim, do homem? Se tiver, pode sair. Tem uma coisa que eu tenho que citar, porque é sensacional. É questão folclórica, tá, gente? Muita gente acredita, tem duas, na verdade, dois folclores. Inclusive um folclórico, inclusive um hebraico, né? Mas eu vou citar o primeiro. O irmão já até sabe. O primeiro é a famosa Lilith, que as pessoas acreditam que Deus formou uma mulher que não está no texto bíblico, tá? Deixa isso muito Desde o claro. princípio existia amante. Amante. Arrepende em nome de Jesus. Brincadeirinha. Tudo isso. O que acontece? Se criou um homem e se criou uma mulher do pó da terra. Só que como ela se via igual, segundo o folclore, né? Como ela se via igual a Adão, ela não queria obedecer a Adão. Então Deus a apartou e fez a Eva. Feminismo também. Exato. É lógico que isso, gente, é uma ideia Já existia, É feminista, brincadeira, calma aí, gente. né? Isso é uma ideia feminista que foi implantada, certo? Mas isso aí é uma questão folclórica. Inclusive a Lilith é interpretada pelos cristãos, na verdade, não como uma mulher, propriamente dito. Ela, em alguns textos, é entendida como um demônio, né? Exato. Tem alguns textos bíblicos que tratam ela como um demônio, não como mulher, mas enfim. E muitos também acreditam que ela era a aparência que o Lúcifer apareceu para Eva, por exemplo. Tem uma pintura, se eu não estou enganado, do Leonardo da Vinci, eu acho. Acho que é Leonardo da Vinci. Que ele faz o corpo de serpente e mulher ao mesmo tempo na pintura. Tipo a medusa. Da mitologia grega. Mas aí É uma pintura filosófica. Você traz uma ideia errônea sobre. Não estou dizendo você não, estou dizendo a ideia. Assim, ela traz um erro de você pensar assim, beleza, a Lilith não seria assim, supostamente, né? A mulher. Mas seria tipo a personificação, mas assim, não faz sentido porque você diria que a mulher, na verdade, era uma cobra, entendeu? Porque o que o Bíblia está dizendo que uma serpente. Até aí eu fiz a mulher, é um negócio Uma serpente veio falar com Eva. Então quer dizer que Lilith era uma serpente, ou seja, essa serpente na verdade não era uma serpente, era uma mulher, então você está chamando a mulher de cobra. Exatamente. Lembrando, vou deixar isso aí claro, isso é folclore, tá, gente? Tá bem, porque a vida Mas é porque as pessoas falam. E o personagem, ele é bíblico, né? A Lilith é, mas ela é demônio. Sim, e o outro personagem que as pessoas botam lá é o Golem. É Golem, eu acho. Né? Que é o homem feito da terra, é um boneco, né? Feito da terra. Faz parte do folclore dos judeus. Sim. Eu já tinha visto isso no filme, o judeu explicando esse negócio, mas faz parte do folclore deles lá. É um boneco que é feito de argila, eu acho, se não estiver nada. Eles fazem uma marca aqui na testa e dão um comando ao boneco. Aí esse boneco vai e faz conforme o comando. Ele só obedece a pessoa que fez a marca e o forjou, né? Para ajudar Noé a fazer a arca, né? Que nem naquele filme lá. Além do... Não, mas é onde... Várias coisas, várias funções. A senhora já viu esse filme? Não. Teve um filme sobre Noé, né? Que, assim, parecia que Noé não era capaz de fazer a arca sozinho. Então, parece que Deus deu a Noé a ajuda de golems para eles contribuírem com a construção da arca. Eu estou trazendo só curiosidade, tá, gente? Mas é porque eu acho super divertido, porque não tem nenhum sentido. Sabe por que isso acontece? Eu vou dizer. Coisa de homens. Porque você tem uma cultura oriental, que é dos hebreus, e você pega uma cultura oriental e joga para ocidental.
Entendeu? Por quê? Essa cultura de Gólias é uma cultura do folclore hebraico. Só que eles pegaram essa cultura hebraica e jogaram para um filme ocidental, para uma cultura ocidental. Ou seja, é um choque de realidade, entendeu? Às vezes, o que você interpreta como algo que não é físico, mas é como algo que traz uma ideia, às vezes você colocar aquilo como físico fica feio. Não fica algo assim, uma mensagem boa de ser trazida, entendeu? E outra, e no caso aí como é folclore, né? Aí é relevado só no lazer, diversão, pontos. Isso também porque na nossa cultura temos isso também. Então a gente aceita isso sim. É irrelevante pra gente, isso é divertido de ver ou de ouvir, mas ele não faz parte do contexto bíblico. Isso é muito importante enfatizar, que ele não faz parte da ideia bíblica. Ele tem uma inspiração na Bíblia, mas ele não faz parte do contexto, tá? Então lá Deus criou o homem, a mulher, e um detalhe também interessante do nome da mulher que eu citei. A mulher no texto bíblico ainda não tinha nome, né? Inicialmente ela era tratada como mulher. Sim, sim. O homem deu o nome a ela depois. Ele dar o nome de Eva, mas foi mais na frente. Não foi no início. Então ela ficou só como mulher o texto todo. É a mulher que tu me deste, né? Que ele ainda fala assim, né? Que não tinha nome a pobrezinha. Aí depois que ele deu o nome a ela. Mas e o do Adão é um nome que foi atribuído por Deus mesmo, né? Adão. Adam, né? Que em hebraico significa pó. Sim. Bom, irmã Nisa, a paz do Senhor, muito obrigado, Leandrão. Quero agradecer aí a todos que nos ouviram, que assim fizeram parte disso, que vocês possam continuar assim, comentando a respeito, se vocês estão gostando ou não. Digam o que vocês realmente estão sentindo a respeito de ver e ouvir aqui no nosso podcast. Curtam, compartilhem, como eu falei, comentem, não deixem de se inscrever no nosso canal. E eu agradeço a participação do nosso convidado especial, nosso comentarista Leandrão, e nós nos despedimos. Fiquem com Deus e a paz do Senhor. Paz do Senhor. Enquanto isso, na sala de justiça. Por último e não menos importante, nosso amigão aí, o irmão Marlison, que está por trás das câmeras, do som, do efeitos especiais sonoros e Bryce e Tommy. E né, não precisa apresentar. Não aparece não. A gente revela você nos futuros episódios. Muito obrigada.